Olá malta, sejam todos aí bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso aí de emenda de fusão de fibras ópticas. Então, sou o formador Dionísio Famanoc. Peço-vos para se inscreverem aí nos nossos canais nas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e também no YouTube, não é? E se inscrevam no canal, compartilhem essa videoaula para que nós vamos então atingir o maior número de pessoas interessadas em fazerem essa formação, ok? Então, para a nossa aula de hoje, vamos começar a falar sobre cabos ópticos, depois vamos olhar para código de cores para fibras ópticas, o penúltimo ponto vamos falar sobre nomenclatura de cabos ópticos e no final então vamos falar um pouco sobre a aplicação dos cabos ópticos. Então, sem esquecer que nós temos ainda o nosso teste de diagnóstico, né, que é para fazer antes mesmo de começar a aula. Então, nesse momento, para o vídeo, responda essas questões para que você venha então fazer um diagnóstico de como é que você está a nível de conhecimento, né? E lá no final vais refazer o teste para teres então um paralelo naquilo que você aprendeu durante essa aula aqui, ok? Então vamos lá, cabos ópticos, né? Então as fibras ópticas, elas quando são fabricadas, elas precisam ser encapsuladas, e normalmente esse encapsulamento, não é? Que é então feito nos cabos de fibra óptica, ou seja, os cabos de fibra óptica nada mais nada menos do que um conjunto de fibras ópticas. E esses cabos podem ser, por exemplo, de 2 fibras, de 4 fibras, de 6 fibras, de 8 fibras, de 12, de 18, de 24, de 48, 36 e assim em diante. Então, e normalmente nós quando compramos os cabos ópticos, nós vamos comprar em função da necessidade da rede. Então, o cabo óptico é um agrupamento das fibras porque facilita então o processo de implementação, ok? Então, e normalmente esses cabos de fibra óptica eles vêm em carretéis, não é que esses carretéis na maioria das vezes são carretéis de 500 metros, de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, de 4 quilômetros, que são os mais comuns aí que nós temos no mercado. Né? Então, o cabo óptico ou cabo de fibra óptica ele tem mais ou menos essa configuração, em que nós temos uma capa retardante à chama, que em caso, por exemplo, de incêndio, por aí fora, ele retarda um pouco a chama. Depois temos aqui o enfaixamento, que é o material de revestimento que acomoda os tubos. Depois temos o fio de rasgamento. Esse fio de rasgamento é um fio que permite fazer o rasgo no cabo, no caso na longitude do cabo, não é? Quando, no ato de sangria do cabo. Depois temos o nosso tubulus, que é esse que nós temos aqui. Então, o tubulus é o agrupamento das fibras, não é? Ele permite agrupar várias fibras, de modo que as fibras não ficam desorganizadas no cabo e também facilita a questão da numeração das fibras, que vamos ver um pouco mais adiante. Depois nós temos aí a própria fibra óptica, não é? Que fica então dentro de um tubulus. E depois temos o elemento central de elétrico, que é um material que surge aqui no interior, no núcleo do cabo, para dar então sustentação aos tubos e ao próprio cabo em si. Agora, há certos cabos também que eles trazem enchimento, não é? Que é um material, parece ser tubuloso, mas não é. Ele está aí simplesmente para preencher o cabo. Por exemplo, aqueles cabos que são fabricados para 5 tubulos ou para 6 tubulos e tem apenas 4 tubulos. Então, há necessidade de preencher o espaço vazio. Okay? Agora vamos falar sobre o código de cores para as fibras ópticas. Então, uma vez que as fibras ópticas vêm acomodadas em um cabo, então existe a necessidade de identificar, não é, as fibras ópticas, para nós sabermos então quem é quem. Então, por isso é que existem dois padrões de cores. Nós temos o padrão ABNT e temos o padrão EIA598A. Então, no padrão ABNT, aqui vale a pena ressaltar que nós temos que identificar primeiro os grupos e depois identificar as fibras. Então, para os grupos, né, o padrão ABNT ele traz o grupo 1 é a cor amarela, grupo 1 é de cor verde, grupo 2 é de cor amarela e os demais grupos são todos eles de cor branca. Então, isso que nós estamos a chamar aqui de grupo é na verdade o tubulus, okay? Nós temos agrupado as fibras. Então, aqui nós temos exemplo de um cabo. Imagine que eu faço um corte transversal no cabo e eu vou me deparar então com essa figura. Então, essa aqui tratando-se do padrão ABNT, eu vou ter aqui um tubulus ou um grupo verde,
Aqui vou ter um tubulus ou um grupo amarelo, aqui um branco, aqui um branco, aqui um branco, aqui um branco. Então, como tenho apenas 6 grupos, não é? Vou ter então de 1 a 6. Se eu tivesse 12, teria então de 1 a 12. Então, isso aqui é as cores do grupo para o padrão ABNT. Já no padrão EIA 598, né, as cores mudam. Por exemplo, para o grupo, a cor 1 é azul, depois temos laranja, verde, castanho, cinzento, branco, vermelho, assim por diante nessa sequência de cores. Então, se eu fizer agora um corte transversal em um cabo que utiliza o padrão EIA, eu vou me deparar exatamente isso aqui, onde eu tenho então o primeiro grupo, que é um tubulus no caso azul, o segundo é um tubulus laranja, o terceiro é um tubulus verde e o quarto é um tubulus castanho. O quinto então é um tubulus cinzento e o sexto é um tubulus branco. Então isso aqui eu tenho de 1 a 6, não é? Se eu tivesse, por exemplo, 12, na sequência eu teria o vermelho, o preto, o amarelo, o violeta, o rosa e o azul ciano. Então, é assim que são distribuídos os grupos, não é? Para facilitar a identificação das fibras. Agora, se é identificado os grupos, é necessário também identificar as fibras. Então, para a identificação das fibras, não é? Tem aqui também as duas sequências de cores. Para o padrão ABNT, essa é a sequência de cores. Então, se nós agora olharmos dentro do grupo, então vou olhar aqui dentro desse grupo, observa que eu vou ter a fibra verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta, obedecendo então esse padrão de cores aqui ABNT. Então, como é um cabo em que os grupos têm apenas 6 fibras, não é? Tem um 6 grupo, quer dizer que vou ter 36 fibras. Então aqui dentro vou ter simplesmente as cores de 1 a 6, que no caso vai do verde ao violeta. E essa mesma sequência de cores vai se repetir para todos os grupos. Okay? Então observa, primeiro identifico os grupos em função do padrão de cores ABNT para os grupos, depois identifico as fibras em função do padrão ABNT para as fibras. Agora, no padrão EIA, a coisa se repete. Então, se eu olhar agora dentro do grupo, vou ter a fibra azul no grupo 1, não é? Depois a fibra laranja, depois a verde, a castanha, a cinzenta e a branca. Então, fechei todas as fibras do grupo 1. Depois vou ter aqui as fibras do grupo 2, que vai se repetir a mesma sequência de cores em relação ao grupo 1. E vou ter, então, assim, até fechar os 6 grupos. Então, vamos ver aqui um exercício rapidamente, né, só para nós vermos como é que nós vamos então identificar as fibras. Então, imaginem que eu tenho um cabo de 36 fibras, que está a utilizar o padrão ABNT, e tem 6 grupos. Então, como é que eu enumero essas fibras? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É identificar os grupos. Primeiro eu vou olhar o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se é o padrão ABNT, o primeiro grupo vai ser verde, o segundo amarelo, o terceiro branco, o quarto branco, o quinto branco, o sexto branco. Aí você pode me perguntar, Dionísio, como é que eu vou saber quem é o quarto, não é uma vez que o quarto e o terceiro são brancos? Então, o padrão ABNT para os grupos, ele faz a seguinte observação. Eu tenho 2 grupos piloto, que no caso eu tenho verde e amarelo na sequência, e depois eu olho para o cabo e vejo qual é o grupo branco mais próximo do amarelo. Então, esse aqui passa a ser o terceiro. Quando eu pegar o terceiro branco, vou ver o mais próximo do terceiro, passa a ser o quarto. Depois eu pego o quarto, vejo qual é o mais próximo, passa a ser o quinto e assim sucessivamente. Ou seja, eu pego o primeiro e segundo grupo e depois vou olhando na sequência do meu cabo para ver quem está ao lado do outro no sentido horário. Okay? Depois então, depois de eu olhar para os grupos, agora eu olho para a fibra. Então, quando eu olhar para o primeiro grupo, eu vou ter as fibras verde, amarela, branca, azul, vermelha, violeta. Então, aqui vou ter a fibra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu olhar no segundo grupo, essa mesma sequência de cores vai se repetir. Só que agora a verde passa a ser a sétima, a oitava passa a ser amarela, a nona branca, a décima azul, a décima primeira vermelha, a décima segunda violeta. Quando eu olhar para o terceiro grupo, as mesmas cores vão se repetir. Então, vou só simplesmente dar a sequência dos números, até então eu chegar até a 36ª fibra. Então, observa, por exemplo, se eu perguntar quem é a fibra 14?
Então, a fibra 14, por exemplo, é a fibra amarela, ok? Dentro do terceiro grupo. Então, para eu identificar a fibra, eu tenho que falar a cor da fibra e também o grupo. Por exemplo, a fibra 8 é a fibra amarela que está no segundo grupo. E o segundo grupo, então, também é amarelo. Então, não posso, por exemplo, dizer que a fibra 7 é a fibra verde. Por quê? Porque eu posso ter verde aqui, que é a 1, a verde, que é a 13ª. Então, quer dizer que a fibra 7, tenho que falar que é a fibra verde dentro do segundo grupo. Ok? Então, falando agora sobre nomenclatura para cabos ópticos, não é? Então, normalmente os cabos ópticos vêm uma identificação no corpo. Então, essa identificação vem mais ou menos nessa configuração que eu apresento aqui. Então, vem, por exemplo, CFOA, que quer dizer que é cabo de fibra óptica com revestimento declarado. E depois aqui vem as variáveis, que essas variáveis aqui vão definir, então, alguns parâmetros do cabo. Por exemplo, o X vai me indicar o tipo de fibra. Na verdade, aí vai aparecer o MM ou SM, indicando, então, que é uma fibra multimodo ou uma fibra monomodo. E o Y vai indicar a aplicação do cabo. Pode ser, por exemplo, um cabo aplicado em duto, pode ser um cabo diretamente enterrado, ou pode ser um cabo auto-sustentado. No caso aqui, quando se trata de um cabo aéreo. O N vai me indicar o núcleo da fibra, que ele pode ser núcleo gelado, pode ser de núcleo seco. E o Z vai me indicar o número de fibras. E aqui então vai vir um número indicando o número de fibras. Então, para vocês entenderem melhor, eu tenho essa figura aqui. Então, esse é um cabo da fibra 100, não é? E ele tem aqui a designação, então, CFOA, cabo de fibra óptica com revestimento de aclarado. Trata-se de um cabo de fibra óptica monomodo. Ele é autossustentado, não quer dizer que é um cabo aéreo, né, que pode ter uma autossustentação de 80 a 120 metros. E ele é de núcleo seco, ok? E possui, então, 12 fibras ópticas. Então, tenho mais ou menos essa designação aqui, consigo, então, identificar as características do cabo, ok? Então, para terminar então a nossa aula de hoje, vamos falar rapidamente aqui daquilo que são as aplicações dos cabos ópticos. Então, em função do cabo óptico, em função do revestimento principalmente, porque as fibras ópticas elas podem ter as mesmas características, mas os cabos vão variar em função do revestimento. Nós vamos ter, por exemplo, os cabos aéreos e temos os cabos subterrâneos. Então, é lógico que o revestimento de um cabo subterrâneo é diferente do revestimento de um cabo aéreo, mas agora a fibra que está dentro de um cabo subterrâneo pode ter as mesmas características da fibra que está num cabo aéreo tranquilamente. O que vai mudar é simplesmente o revestimento, que vai então definir a aplicação do cabo. Então, além dos cabos aéreos e os cabos subterrâneos, nós temos ainda também os cabos OPGW e temos os cabos transoceânicos. Aqui os cabos OPGW, uma particularidade, que são aqueles cabos que são aplicados em rede elétrica de baixa, de média e alta tensão, não é? Então, aquilo que se diz 2 em 1, porque ele é um cabo que transporta eletricidade e também no seu interior tem as fibras ópticas. Está vendo aqui, por exemplo, esse cabo aqui, não é? Aqui eu tenho as fibras ópticas e aqui tem o meu cabo de alta tensão. Então, ele é muito usual, não é? Para as redes elétricas de transporte. E depois temos também os famosos cabos transoceânicos. Okay? No caso, tem um revestimento apropriado, né, para suportar então o ambiente hóspede do fundo do mar. Okay? Então, meus caros, terminamos assim a nossa aula. Lembrando aí, não é, que se inscrevam lá na nossa página no Facebook, se inscrevam no Instagram, se inscrevam lá no YouTube, não é, para que vocês então continuem a receber as aulas e que vocês contribuam também naquilo que é o crescimento da comunidade do Inefor. Então, lembrando que vocês devem fazer aí o diagnóstico, tá? Voltem agora a fazer o diagnóstico. Espero que agora vocês tenham um conhecimento maior, né, e consigam fazer então toda essa prova e que a aula tenha contribuído em alguma coisa. Então, fiquem ligados. Daqui a pouco teremos então a nossa quarta aula, em que nós vamos falar sobre conectores de fibras ópticas e cordões de fibra óptica. Então, é tudo que eu tinha para vocês hoje. Um forte abraço e nos vemos então na nossa quarta aula, ok?